Hoje é dia de Boletim Flocos, Carla Bigato. Que delícia! Boletim Flocos com cobertura da nossa Carla e da nossa Juliana Rosa. E o boletim prevê mais inflação para este ano. Veio com sabor amargo, então, né, Ju? Bom dia para você. Pois é, brincadeira substituir o Simão nesse horário, muita pressão, que né? responsa. Ainda mais. Pois é, e a economia tem dado boas notícias, né? A questão é que a inflação ela não está ajudando, então não está conversando a economia indo bem com a inflação subindo acima do esperado, né? Uma hora isso acaba derrubando a economia, né? Bom dia para vocês, boa semana. Bom dia para o nosso ouvinte. A preocupação toda é essa. Agora, a inflação, a gente tem realmente falado sobre indicadores bastante positivos da economia brasileira. Semana passada a gente falou de desemprego novamente no menor patamar em 10 anos. Até pessoas que estavam procurando trabalho há muito tempo, sem encontrar, conseguiram já várias oportunidades pelo último levantamento do IBGE, o chamado desemprego de longa duração. A questão é o que a gente está olhando aqui nos dados de inflação, e agora de manhã as projeções indicam, é que a inflação está subindo por conta dessa economia mais aquecida. O ideal, claro, é a economia ficar mais aquecida e a inflação não subir, ou seja, ter capacidade de investimento, de aumento de oferta que dê conta desse aumento de consumo. E a questão é equilibrar essas duas coisas, porque se você não tem equilíbrio entre economia aquecida e inflação baixa, uma hora a inflação começa a corroer o poder de compra das pessoas, e a economia começa a diminuir o ritmo de crescimento novamente. Então, esse equilíbrio entre crescimento e inflação é uma discussão importante que está acontecendo nesse momento na economia. Agora cedo, o Banco Central divulgou uma pesquisa com o mercado financeiro, a pesquisa semanal das segundas-feiras, mostrando que a previsão para a inflação subiu pela quinta semana seguida, está em 4,2%, 4,22% a previsão de inflação para esse ano, quando a meta do governo é 3%. E com isso, a expectativa é que a taxa de juros não caia esse ano, esteja aí em 10,5%. Previsão de PIB de crescimento aumenta, está em 2,23%. O grande temor nesse momento é que não só a taxa de juros seja mantida, como ela suba a partir do mês que vem. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o diretor, Gabriel Galípolo, que é o mais cotado para substituir a presidência do Banco Central a partir do ano que vem, o presidente Lula está para indicar o nome, provavelmente em setembro, os dois deram várias declarações públicas na semana passada dizendo que estão mais preocupados com a inflação e falaram claramente que há a oportunidade ali na próxima reunião de discutir como é que está a situação pode levar a um aumento de juros. Estava olhando aqui o presidente do Banco Central, disse na semana passada que o Banco Central está muito incomodado com essas expectativas em alta da inflação no Brasil. E o diretor do Banco Central, Galípolo, falou com todas as letras que, foi até manchete dos jornais na semana passada, que a alta de juros está na mesa do Banco Central. Então, subir juros é muito ruim, obviamente, para a economia brasileira, vai levar a uma desaceleração do crescimento, encarece o crédito, dificulta o pagamento de dívidas e dificulta o consumo. E a inflação está subindo por 3 fatores, principalmente. Atividade econômica aquecida, que é o que a gente tem falado. Isso está pressionando principalmente a chamada inflação de serviços, que é o que mais pesa no PIB brasileiro. Você tem um consumo mais forte de serviços em geral, a gente fala bastante sobre esses serviços, né? Que é serviços médicos, educação, serviços de concerto, salão de beleza, enfim, você tem uma série de serviços, as pessoas estão consumindo e a mão de obra está ficando mais cara, então você tem uma pressão forte de inflação dessa área de serviços. O dólar, por mais que agora tenha dado uma acomodada, ele já subiu bastante esse ano, né? Saiu abaixo dos R$ 5 na virada do ano, chegou a 5,86, então a gente já vê efeitos de um dólar mais alto esse ano, principalmente para a indústria. Insumos da indústria estão mais caros esse ano,
por conta do dólar alto. E terceiro e último é a questão da credibilidade. Essa troca de bastão ali no Banco Central tem levado também dentro das expectativas ainda um risco que é visto do presidente Lula ter algum tipo de interferência no Banco Central com a indicação de um nome que vai ser pela primeira vez indicado por ele para assumir a presidência do Banco Central. Por isso que os diretores novos do Banco Central têm falado muito que eles sabem que eles precisam conquistar a credibilidade e por isso têm feito discursos duros e se uniram dizendo que qualquer decisão, se for de alta de juros, todos vão tomar a decisão unânime para evitar qualquer tipo de desconfiança de que eles não estão tomando uma decisão técnica e que pode ter algum tipo de interferência política. Desde aquele 5-4 que dividiu os diretores indicados por Bolsonaro e por Lula em maio e causou esse mal-estar. Então, a gente está acompanhando toda essa conquista da credibilidade, mas também a própria pressão toda da inflação a partir dos indicadores. Em um segundo tudo pode mudar, né? Porque o quê? 2 meses atrás, tudo indicava que ia ter queda atrás de queda atrás de queda na Selic. E agora a gente ouvindo e vendo esse movimento, né, Ju, de possível não só manutenção, mas possível até a alta da Selic de novo. Rapaz, fico imaginando o Zé Alencar, que foi vice-presidente, né? Saudoso Zé Alencar, que sempre a bandeira dele era a defesa da queda dos juros, né? Foi vice-presidente da República, com Lula. Fico imaginando ele nesses tempos aqui. Ô Juba, mas é pra tanto? Então, a alta não é tão alta assim, né? Digamos assim. Você tem essa discussão grande. Eu sempre pergunto exatamente isso que você me perguntou. Megali, é para tanto? Não tem um exagero? A economia brasileira ela vai crescer esse ano provavelmente 2,5% para mais. Depois da tragédia do Rio Grande do Sul, lembra, as expectativas caíram para baixo de 2. E mesmo com a tragédia do Rio Grande do Sul, a economia brasileira está resiliente. Ninguém esperava que, mesmo com esse juro alto aí, as pessoas fossem consumir. A economia está com o mercado de trabalho bastante aquecido, então os números de fato têm ficado muito positivos. O governo também está gastando mais, você tem mais proteção social, enfim, você tem uma economia hoje que está com mais força de crescimento. O que eu diria, Megali, é que você tem de fato uma inflação que está mais forte e isso pode fazer com que você tenha alta de juros, mas talvez haja um exagero, sim, por conta dessa desconfiança, porque eu ouvi de um analista semana passada num evento do mercado financeiro uma frase que ficou na minha cabeça, que ele fala assim, olha, se esse Banco Central anunciar um aumento de juros, rapidamente, um pequeno aumento de juros, a gente já vai começar a olhar e ver que, de fato, podemos confiar nesse Banco Central com indicados pelo governo Lula. Então, acho que tem muito também essa queda de braço entre eu quero ver o Banco Central pagar esse preço para a gente poder acreditar que esse é um Banco Central que não vai ter interferência política, que tem coragem para subir juros, e até o próprio presidente Lula está tentando ajudar nessa credibilidade, né? Na sexta-feira ele falou a seguinte frase, para aumentar ou para cortar juros, tem que ter coragem. E ele falou, o Banco Central tem que cortar quando tem que cortar e tem que subir quando tem que subir. Então ele já deu uma amenizada aí no discurso, né? Dizendo, não é que eu não acho que tem que subir nunca. Então ele sabe também que essa credibilidade ela acaba afetando a própria dinâmica de juros, porque a economia é feita de expectativa, né? A gente fala sempre muito disso aqui. Então quando você tem alguma desconfiança, a expectativa sobe. Quando a expectativa sobe, na prática, as pessoas já começam a reajustar preço antes mesmo de ter motivos para isso, né? Só a desconfiança já leva a uma piora de preços na prática. Então, acho que você tem também essa questão da desconfiança pesando muito nesse risco de alta de juros em setembro aqui no Brasil, viu?